Galera, estou com este corte aqui do F-Show da ESPN Brasil, projetando Flamengo e Corinthians pela Supercopa Rei. Domingão, hein? Às 4 horas da tarde. Temos horário marcado, hein? Vamos torcer muito pelo nosso Mengão. E notícia maravilhosa, hein? Lucas Paquetá está liberado, está no bid, pronto para atuar. Só depende aí do Felipe Luiz agora, hein, galera? Será que ele vai jogar? Nossa, tomara, hein? Eu espero. Estou ansioso para ver o Paquetá jogar, hein, galera? Vamos lá para o vídeo, mas antes, deixa o seu like para fortalecer o nosso canal aí. Se inscreva aqui se você é rubro-negro, flamenguista de coração e ative o sininho. Sem enrolação, galera, vamos lá. Sou eu mesmo. Os caras gravam tudo, você não pode falar coisa, os caras gravam. Então, é só imparável quando começar a execução do trabalho. Ainda não está arrumado o time do Flamengo. Mas eu lembro... Precisa arrumar, ainda não está. Mas eu lembro que quando nós falamos, Paquetá tá chegando, aí você falou, imparável! Vai se transformar num imparável. Não foi isso, Bobozinho? Vai se transformar. Escolhe ali no meio campo, do meio pra frente, escolhe quem vai jogar. Escolhe, cara. Escolhe, não tem... Mas peraí, domingo contra o Corinthians favorito. É melhor o quê? Não, domingo o Flamengo é favorito. Não, eu também sei, mas é melhor jogar. É melhor jogar? É melhor jogar. É, Pascoal, mas tem favorito. Que você se contradiz. É incomparável ou é imparável contra o Corinthians? É isso. Por enquanto, não dá pra falar imparável, porque não é imparável. Vem de 2 derrotas, então... É só isso. Ele tá parando. Ele tá parando, né? Ele Eu tá conheço parado. essa história. Ele tá parado. Eu conheço essa história. Daqui- Eu conheço. dá Eu tempo. conheço isso. Calma. Alô, nação. Não Fica precisa... esperta. Não precisa botar pressão nos carazinho. Eles vão chegar no momento de se transformar no imparável ou imparável. incomparável? Não, sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Zinho, você sabe que quando a gente explica e a pessoa não entende, é culpa de quem está explicando, né? Então eu vou explicar de novo, né? Vamos lá. Eu tenho, assim, o Zinho não vai, entendeu, vai, mas eu explico A de novo. culpa é tua. A culpa é minha. Não, eu explica. assumo a minha responsabilidade. Mas eu lembro, só dar um detalhezinho. Eu Tá lembro bom, que vou quando escutar, o Vovozinho vou falou vou nem te assim, interromper. agora chega Paquetá. Chegando Paquetá, o que é o Flamengo? Aí você falou, parável! Vai se transformar no Não, você imparável. falou imparável. Não, vai se transformar. A frase inteira é essa. Hoje, Então, o elenco... Pascoal, então o Paquetá chegou, está inscrito e vai pro jogo domingo. Ele é o quê? O Flamengo tem um elenco incomparável. Não é que o Flamengo tem incomparável no Brasil. O Flamengo é incomparável para a América do Norte, não tem nenhum time semelhante, nenhum elenco semelhante na América do... Você vai falar, mas e o time do Messi? Não tem que ter elenco semelhante. Tem o Messi que é diferente, os outros nem tanto. Então você vai ver lá, o incomparável é o Flamengo. Pô, na que América isso? Central, escolhe um na América Acho que não é Central. diferente? Tem na América Central algum time? Tem vários. Tem algum time na América do Sul que é semelhante ao elenco do Flamengo? Na América do Sul, elenco... Elenco. A partir desse ano, eu acho que semelhante... Igual não tem. Não, tem nem- que se aproxima. Nem se aproxima. O Palmeiras Nem se aproxima. Não, na segunda... A primeira prateleira, ela tá lotada. A primeira prateleira. Só de camisa rubro-negra. Tá. A primeira prateleira. A segunda prateleira, ela tem um vazio. A partir da terceira prateleira, nós começamos a discutir quem é que entra. A diferença do Flamengo para os outros do Campeonato Brasileiro é uma prateleira. Porque é prateleira que fala, viu, gente? Não é parteleira, é prateleira. Então, nessa prateleira aqui, tá vazia, Para de enrolar, fala logo. não tem ninguém. Entendeu? Tá difícil, Zinho. Isso que é o problema mais curto. Rolando Lero. É, pô. o Rolando Tá muito, seu É maluco. você, Zinho, Rolando Lero. pode assumir, Captei a vossa É um mensagem, incomparável, é um elenco incomparável. Vamos ouvir os Isso, treinadores. fala. Quero... Domingo, Flamengo e Corinthians. Vai ser o quê? O imparável. Não viu o que eu falei, não. Foi bem. Não adianta você combinar. Tá bom, Não valeu, adianta, já falou. não adianta você combinar com os caras, não. Fala aí, Felipe Luiz, Dorival Júnior. Tem alguns jogadores que estão já na melhor forma, alguns que ainda não, o caso de, por exemplo, alguns que não treinaram menos, que vinham de lesões, e alguns jogadores que já estão 100%. Isso é normal, isso acontece durante a própria temporada, isso acontece, alguns jogadores podem sofrer lesões, também perdem o ritmo, eles vão pegando conforme eles vão jogando. Então eu acredito que nós vamos chegar nessa final da Supercopa melhor ainda do que estamos agora, porque os jogadores já têm essa carga de jogos, essa carga de minutos. Espero que a gente possa estar todos na nossa melhor versão. Nós não tivemos tempo de preparação.
Então nós temos que ter todo o cuidado possível. E dentro de todos os jogos que nós realizamos, eu acredito que esse seja talvez o 6º ou 7ª partida, não tenho certeza. Nós nos preocupamos muito com tudo isso. Nenhum dos jogadores jogaram, à exceção do André, talvez tenha jogado 3 partidas seguidas. Os demais jogadores, nenhum, justamente para que nós possamos ter, no domingo, a possibilidade de tentarmos colocar o que temos de melhor em campo e preparados também para as necessidades eventuais por trocas em que os jogadores todos estejam descansados e focados para um jogo de tamanha importância. Momento pode pesar, Flamengo com o time principal em 26 e Corinthians na temporada. Jogos do Flamengo 3, Corinthians meia dúzia. Aproveitamento 33,3 a 44,4. Gols, vou na média, 1 cravado para o Flamengo, 1,17 para o Corinthians. Gols sofridos, 1,33 do Flamengo, 1,17 do Corinthians. Zé, vamos lá. Acho que até o corintiano mais otimista acredita no título, ok, mas sabe que o favoritismo é do Flamengo. Mas tem jogo, o Flamengo vem de 2 derrotas, é começo de temporada. Como é que você imagina essa partida, tanto do ponto de vista de futebol, quanto da pressão envolvida nele? Porque a gente tá falando de um Flamengo, e eu não gosto dessa loucura do futebol brasileiro, de, em janeiro a gente tá falando, não, mas se não ganhar, vai estar pressionado. O cara acabou de ganhar um monte de coisa, falando em Felipe Luiz. A gente sabe quando tem um elenco que alguns definem como incomparável. Muito obrigado. A pressão, e tem gente que concorda, certamente. Eu também concordo. Eu tô começando a achar difícil contra-argumentar. Mas como é que você imagina a pressão envolvida pro Felipe Luiz, pro Flamengo ganhar esse jogo? Eu acho assim que a pressão toda nesse jogo é pro Felipe. Pelos 2 resultados que ele vem, 2 resultados negativos. O Corinthians, querendo ou não, o Corinthians tem aquela... Não vou dizer que é uma desculpa, não é isso, mas tem 11 jogadores e o próprio Dorival falou, olha, nós não tivemos tempo necessário para preparar todos os nossos jogadores. Eu vou com o jogador, vou com o que eu tenho de melhor. E aí você... Fazendo essa comparação, né, é lógico que o torcedor corintiano acredita, o torcedor corintiano fala, não, vamos ver se ele é bom. Tem todas essas questões motivacionais que o torcedor pensa quando acredita no seu time. Mas você, sendo racional e entendendo a diferença que existe entre um time e outro, o Flamengo é favorito. O Flamengo é amplamente favorito pela capacidade que tem o seu elenco, pelo número de jogadores que o Felipe pode trocar. Pode mexer na equipe, pode mexer taticamente, pode mudar características do seu elenco muito fácil dentro do jogo, né, dos seus 11 titulares. O Corinthians não, o Corinthians sabe que você tem os 11 titulares e 2 ou 3 jogadores que podem ajudar o time principal. E aí, num jogo de 90 minutos no começo do ano, você tem essa disparidade na questão parte física. O Corinthians tem um pouquinho mais adiantado, porque tem 6 jogos, então talvez o ritmo seja um pouquinho maior, mas é uma final. É uma final, você tem motivação, você tem torcida, a pressão está inteirinha nas costas do Felipe. Né? Nós estávamos falando aqui, quando o vovozinho traz a fala do BAP dizendo, olha, eu montei um elenco para ele ganhar todos os jogos, então todos os jogos ele vai ser cobrado ainda mais do que já era no passado. Porque esse elenco ficou mais, né, tem uma qualidade tá muito melhor do que do ano passado em relação a algumas posições. Então eu acho que isso vai ser fundamental para o Felipe saber administrar essa pressão, para os jogadores também, mas a pressão maior no jogo de domingo é do Flamengo. Eu acho que o Corinthians tem a pressão por ser Corinthians, por ter que dar a resposta, né, por ter que jogar, mas não tem como. Todos os jogos em que o Flamengo entrar, ele vai ser considerado favorito ou não amplamente favorito, talvez em alguns jogos sim, outros não, mas com esse elenco sim. A faixa ali da torcida, que o Flamengo é o rei de Copas, né? O Flamengo vai tentar ganhar novamente essa Recopa, né? Como depois tem a Supercopa, como depois tem a Recopa. Exato. A Recopa é no dia 25 de fevereiro, se não me falha a memória. A Recopa Sul-Americana. São 2 jogos, né? São 2 jogos. Primeiro na Argentina contra o Lanús e o segundo no Maracanã. Primeiro, acho que, se não me engano, é dia 19. Isso, 19 e 26. De fevereiro. 19 e 26. Eu acho que o e Flamengo... a ESPN estará presente. Claro, estaremos.
vendo aí essa decisão de domingo, é uma decisão importante, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. É claro que um time é mais consistente do que o outro, que é o caso do Flamengo nesse momento. O Corinthians também vem de derrota para o Bahia, 2-1. O Flamengo vem de derrota para o São Paulo. Mas o Flamengo tem mais soluções, né? O Corinthians está tentando ainda melhorar o seu elenco. Essa é uma tentativa que o Corinthians está fazendo, trazer mais jogadores dentro de um plano de ação que o Corinthians elaborou para melhorar o seu elenco para essa temporada. Contra o Flamengo gasta 42 milhões de euros para trazer um jogador que poderia jogar tranquilamente em qualquer outra equipe do futebol europeu, porque ele tem qualidade suficiente para isso. Então, para a gente parar e analisar, eu acho que o BAP, quando falou para o Zinho, só a minha interpretação, Zinho, a respeito do texto, é o seguinte, ó. Esse negócio de ganhar Campeonato Brasileiro, ganhar Campeonato Libertadores da América, Supercopa, Recopa, isso aí o Flamengo já ganhou. O Flamengo precisa ganhar mais mundiais. Então o Flamengo tenta ganhar a Copa Intercontinental, está montando o time para isso, já nesse final de ano, ganhar a Copa Intercontinental, e daqui 2 anos ter novamente a Copa do Mundo de Clubes, que eu acho que é para isso que o Flamengo está sendo montado. Essa estrutura toda leva o Flamengo até essa situação. Vamos ouvir o Marcelo Paz, hoje homem forte do futebol do Corinthians. Ele é o bola da vez dessa semana e ele falou sobre o Flamengo. Falando com o torcedor corintiano, o que pode esperar? Você, nesse pouco tempo de Corinthians, você acha que a médio e longo prazo dá para dar jeito no Corinthians? Em quanto tempo ele pode sonhar com essas contratações futuramente, de realmente ser essa potência que a gente escuta há tanto tempo? Eu entendo que sim. O Flamengo mostrou que é possível. Se a gente pegar o Flamengo do início da década de 2010, 2011 ali, né, aquela frase do Vampeta, que era verdade, né, era verdade. Que paga finge que joga. E outras situações, se for rememorar, o Flamengo mostrou que é possível. E o Corinthians tem um potencial tal qual o Flamengo, talvez maior. Talvez maior porque o Corinthians está na capital econômica do país. Então, a possibilidade de mais recursos talvez seja ainda... Tem estádio próprio facilita para muita coisa, e é um estádio espetacular, né? O Química Arena é espetacular, muito bem gerido, por sinal. Estive lá falando com algumas pessoas da gestão, acolhedores, pensando para frente, querendo realizar eventos, gerar receita para a Arena, o Okabe, a Rita, pessoal competente. Então, tem um potencial muito grande. Precisa fazer esse caminho. Precisa fazer o caminho da organização financeira, de atrair parceiros, de vender melhor os seus jogadores. A maior venda da história do Corinthians é 18 milhões de euros, é pouco para o Corinthians. O Corinthians pode muito mais e vai alcançar isso, porque como é que se alcança isso? Seja firme no mercado. Zinho, vamos arrematar esse tema, quero te ouvir sobre o que disse o Marcelo Paz. Assim, há controvérsias, né? Eu acho que, assim, o Corinthians tem um estádio que não pagou ainda. E foi muito beneficiado para ter esse estádio. Podemos debater esse assunto depois. O Flamengo hoje, o Maracanã existe, sobrevive por causa do Flamengo. Quem mantém o Maracanã vivo hoje é o Flamengo. O que gera receita no Maracanã hoje é o Flamengo. E o Flamengo tem potencial para construir o seu estádio. Então, assim... muito breve aí, breve não que demora para construir o estádio, mas o Flamengo já tem potencial para construir o seu estádio. Agora eu concordo com ele, que realmente São Paulo gera mais negócios do que o Rio de Janeiro. Vai depender de quem vai fazer essa gestão. O Flamengo teve pessoas competentes para organizar tudo isso. E aí a gente vai ver no futuro se realmente as receitas que forem criadas pelo Corinthians, como ele falou, acha que é até maior do que o Flamengo tem alcançado. Eu espero que sim, não só o Corinthians, mas vários outros clubes. Pascoal foi muito feliz. Tomara que vários outros clubes consigam contratar jogadores do potencial que o Cruzeiro contratou, que o Palmeiras contrata, que o Flamengo está contratando, né? E algumas outras equipes também fizeram boas contratações. O Corinthians realmente, com a torcida que tem, aí sim, aí eu acredito. Acredito pela potência de torcida que o Corinthians tem. Pelo espaço que o Corinthians, através da sua torcida gigantesca, ocupa na mídia. Nós temos que falar do Corinthians porque a repercussão
pela grandeza da torcida do Corinthians, é enorme. Porque às vezes os resultados não são nem os melhores. Foi o ano passado e muito mérito do Dorival com os jogadores, que com toda uma crise, com toda tinha tudo para dar errado e o Corinthians é campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. E era um Corinthians que de repente a gente estava falando de brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Tem potencial por causa da torcida do Corinthians, que é enorme. Não é nem só por causa de São Paulo, por causa disso, porque tem estádio. Porque o estádio ainda precisa até pagar, né? Não sei nem como é que tá. Tá embutido nessa dívida, né? De bilhão, não é? 2,8 bilhão, né? Alguma coisa assim. Tá embutido. Tá. Então assim, eu acho que o Corinthians, pela torcida que tem, aí o Corinthians tem um potencial enorme, né? Que a torcida do Corinthians, quando abraça, vai e aí gera todos os recursos bem administrados para um Corinthians que, para mim, já é gigantesco. Agora, infelizmente, está afundado nessas dívidas todas aí. E que precisa de pessoas competentes como o Marcelo. Ele pode ser um desses caras para ajudar nisso. Eu acredito que ele vai fazer esse início. Como foi o Bandeira, o Valim, uma turma lá atrás no Flamengo, que começou tudo isso, que era do grupo, né? Eram todos eles, né? O BAP, o Landim, eles receberam mais esses louros dos títulos, mas eles todos estavam juntos. Foi um grupo de pessoas com capacidade de administração que fizeram o Flamengo virar potência. O Flamengo já era potência do portão para fora, por causa da torcida, por causa de tudo, por causa da história dos jogadores. Do portão para dentro, o Flamengo não era. Era uma crise, como mais ou menos a gente vê o Corinthians aí. Agora, quando essa turma chegou, arrumou a casa, o do portão para dentro, arrumou tudo, virou a potência que a gente está vendo no Flamengo. Eu acho que o Corinthians tem capacidade para isso. Não preciso ficar comparando com outro time. O Corinthians tem potência para ser um time de fazer contratações como a gente está vendo outras equipes fazerem e de ter salário em dia, de estar tudo correto, pagar suas dívidas, organizar os seus departamentos, investir em outras áreas. Tem potencial, concordo, e muito. Meus amigos, é complicada a situação pro lado do Corinthians aí, né? Se não fosse a torcida, não sei o que seria desse time, hein? A torcida do Corinthians é o que mantém esse time vivo. Apesar de ter ganhado aí 2 títulos aí na temporada passada, não apaga aí, né, a negativa que o Corinthians tem aí, né, de dívidas e escândalos aí na diretoria, né, galera, e tudo mais. Bom, enfim, isso aí é problema deles, né? O que importa é que o Paquetá tá inscrito no BID, tá liberado, pronto para atuar. Só depende agora do Felipe Luiz convocá-lo aí para o jogo de domingo, hein? Eu espero que ele consiga estrear no domingão aí. Tomara, né? Eu torço pra isso, hein, cara. Tô ansioso pra ver o Paquetá jogando. Bom, galera, é isso aí. Final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Gostaria de pedir a ajuda de vocês com o seu like. O like é importante aqui na plataforma. Ajuda a gente demais. Então fortalece aí, galera. Ajuda a gente aí com o seu like e a sua inscrição aqui neste canal. Se inscreva aqui. Trazemos notícias do Mengão todos os dias, galera. Os melhores recortes dos melhores programas esportivos do Brasil. Então não percam, não fiquem de fora. Se inscreva aí para vocês ficarem muito bem informados. E ative o sininho das notificações para vocês serem notificados aí, né, dos próximos vídeos. Galera, é isso aí, tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!